Gabinete de Guerra na Rádio Observador. É por aqui que todos os dias analisamos as principais novidades dos dois grandes conflitos pelo mundo, não só na guerra na Ucrânia, mas também na guerra no Médio Oriente. Ora, hoje para isso junta-se a nós o historiador Bruno Cardoso Reis, a quem agradeço desde já o convite e a disponibilidade para estar aqui connosco. Bruno, bem-vindo mais uma vez. Estás aqui connosco e vamos começar por falar na guerra da Ucrânia. Sendo que hoje a notícia principal vem da organização Human Rights Watch, que acusou a Rússia de executar desde o início de dezembro pelo menos 15 soldados ucranianos que se tentavam render. E aqui vou citar um dirigente russo que terá dito: não façam prisioneiros, disparem contra todos. Que consequências é que este tipo de ações pode ter? Olá, boa tarde a todos. Por um lado, é um crime de guerra, não é? Portanto, e é por isso também que organizações como Human Rights Watch se preocupam em registar este tipo de violações, enfim, do direito internacional, do direito dos conflitos armados, e, portanto, isso é bastante claro. Depois, mostra que realmente a Rússia não tem propriamente grande interesse em conquistar os ucranianos, não é? Em ganhar os ucranianos para a sua causa, não é? E que esta ideia de, no fundo, a Rússia naturalmente tem aqui uma relação de empatia, etc., com muita da população ucraniana, enfim, foi múltiplas vezes desmentida na guerra, mas ainda mais neste tipo de violência extrema. Acho também que, do ponto de vista dos interesses russos, não é o mais inteligente, porque isto significa que os soldados ucranianos não têm nenhum incentivo em render-se, portanto percebem que provavelmente a alternativa é morrerem a combater ou serem mortos se tentarem render, e também, lá está, em termos da opinião pública ucraniana, acho que também só reforça, no fundo, este ponto de vista que é impossível qualquer tipo de entendimento com a Rússia, não é? Portanto, Claro. que é uma potência realmente agressiva, que está disposta a tudo, no fundo, a avançar a ferro e fogo, e eliminar qualquer pessoa que se oponha ao atual regime. Bruno, vamos avançar até outra das notícias de hoje. O Ministro da Defesa da Rússia ordenou ontem um aumento da produção de armamento. Disse que as entregas tinham de ser mais rápidas. O que é que, na tua opinião, leva a esta urgência? O que é que esta urgência demonstra? Há aqui algum receio por parte da Rússia? Bem, eu acho que demonstra duas coisas. Uma é, no contexto específico da política russa, o ministro Shoigu está, digamos, sob cerco, não é? Portanto, o seu vice-ministro foi detido, acusado de corrupção, e, portanto, tinha acabado de sair de uma reunião com ele, aliás, e, portanto, já comentámos isso aqui. Do meu ponto de vista, é possível que Putin esteja, no fundo, aqui a deixar uma mensagem, numa altura em que as coisas estão a correr um pouco melhor, a Shoigu, que, apesar de tudo, ele só se mantém, só continua a ser ministro da Defesa por obra e graça de Putin, não é? Porque é evidente que, enfim, a corrupção é generalizada no Estado russo, portanto, qualquer pessoa pode facilmente ser acusada de corrupção, e, portanto, ele quer aqui mostrar serviço a Putin. A outra questão é que, apesar daquilo que temos ouvido dizer, inclusive também de muitos analistas cá, é evidente que os problemas de um conflito prolongado que se torna muito exigente do ponto de vista da logística, da produção, da capacidade de, no fundo, substituir o equipamento que é destruído, de alimentar com munições o equipamento que é preciso utilizar. Tudo isso é muito difícil para a Ucrânia, é muito mais difícil para a Ucrânia, que é um país muito mais pequeno, que tinha muito menos capacidades e cujo país, todo o seu território, toda a sua indústria está constantemente a ser atacada pela Rússia. Claro. Mas também é difícil para a Rússia. A Rússia também não estava preparada para um conflito prolongado. Foi por isso que, aliás, falou de uma operação militar especial. O desenho da operação, em fevereiro de 2022, apontava para uma operação do género daquela que aconteceu em Praga em 1968 ou em Cabul em 1979. Uma operação que combinava colunas blindadas e depois tropas especiais que ocupavam a capital, rapidamente eliminavam, no fundo, a oposição, o governo que resistia ao poder de Moscovo e, portanto, rapidamente acabava com a resistência organizada. Portanto, nada disso aconteceu e isso também coloca desafios à Rússia. Vamos ver se há condições para isso acontecer, porque, apesar de tudo, o que temos ouvido é que as fábricas já estão a trabalhar em 3 turnos, portanto, 24 horas por dia. Apesar de tudo, se faz as coisas demasiado depressa ou com demasiada pressão, nem sempre as coisas saem muito bem. Isso também tem sido um problema. Às vezes o equipamento russo não se tem revelado tão eficaz como era suposto, ou tem revelado, enfim, deficiências várias. Bruno, vamos passar até ao Médio Oriente. A polícia cercou e desmantelou as barricadas no campo da UCLA, assim é que se diz, ou UCLA, se quisermos dizer à portuguesa, estamos a falar da Universidade da Califórnia de Los Angeles, fez novas detenções.
Porque é que esta UCLA é neste momento o epicentro mundial dos protestos, neste caso a favor da Palestina? O que é que há de tão especial ali para que realmente neste momento seja o foco esta manifestação universitária? São sobretudo as universidades americanas e as mais prestigiosas. Foi Columbia em Nova Iorque, agora é UCLA, como dizem, em Los Angeles. Há uma tradição de ativismo político nos meios académicos americanos. Houve outros períodos em que ele atingiu um certo pico, por exemplo, na altura da Guerra do Vietnã, no final dos anos 60, início dos anos 70, até com episódios de maior violência, chegou a haver mortes, inclusive, na repressão, digamos, a estas manifestações estudantis. Depois houve um período, digamos, de acalmia, em que aquilo que prevaleceu foi muita ideia de que, no fundo, o que importava era fazer investigação mais independente, menos politizada. A tendência nos últimos anos tem sido no sentido inverso, ou seja, voltou-se a insistir muito que, no fundo, não é possível distinguir atividade académica e militância, que as universidades, como instituição, têm de tomar partido em relação a todo o tipo de injustiças, de causas, digamos, que merecem apoio a nível global, e que os estudantes devem mobilizar, no fundo, para fazer pressão nesse sentido, e portanto, isto, no fundo, é o culminar disso, dessa tendência. Certo. E, portanto, não é propriamente surpreendente. Do meu ponto de vista, é um pouco preocupante, porque não me parece que as universidades devam ter como missão realmente tomar posições políticas sobre tudo e mais alguma coisa. Devem criar um ambiente em que haja uma grande diversidade de posições, uma pluralidade de posições e condições para os investigadores, quer estudantes, quer professores, chegarem às conclusões que entenderem. Bruno, ainda relacionado com o Médio Oriente, vamos falar sobre a reunião de hoje. O Gabinete de Guerra de Israel reúne-se esta quinta-feira para discutir negociações sobre os reféns. A reunião vai ser às 4h30, a hora portuguesa. Acreditas que pode ser daqui um passo importante para acabar com este impasse? Bem, não estou seguro disso, ou seja, tenho sido sempre muito cético em relação a estas negociações. Acho que neste momento a bola está sobretudo do lado do Hamas e nomeadamente do seu líder da ala mais dura, da ala militar no interior de Gaza, do Sr. Sinwar, que tem sido sempre muito resistente a acordos, que parece achar que quanto pior seja a situação em Gaza, nomeadamente para a população civil, melhor é para o Hamas, pior é para Israel, mais pressão há sobre Israel. E, portanto, o governo israelita tem aqui realmente uma decisão difícil para tomar, porque, inclusive, houve notícias de que haveria uma espécie de ultimato, o Hamas teria de decidir até hoje se aceitava ou não aceitava o cessar-fogo, senão Israel avançaria para novas ações militares, nomeadamente contra Rafah, mas realmente não é uma decisão fácil, porque há uma grande pressão internacional, nomeadamente dos Estados Unidos, porque há uma grande pressão interna da parte dos familiares dos reféns, que estão preocupados com uma operação militar em grande escala acabe por resultar na morte da maior parte dos reféns, que se imagina que estejam precisamente junto deste núcleo militar do Hamas que ainda resta e que está refugiado neste último núcleo urbano que ainda não foi ocupado por Israel junto à fronteira com o Egito. E, portanto, imagino que seja uma reunião difícil e, como sabemos, o governo israelita está bastante dividido a este respeito. Tem uma ala mais dura que não tem direito de voto no gabinete de guerra israelita, mas a que Netanyahu tem de estar muito atento se quiser manter o seu governo, se quiser evitar eleições antecipadas, que provavelmente seriam fatais para ele, e depois, ao mesmo tempo, é muito importante manter os elementos moderados, nomeadamente o general Gantz, que tem sido sempre uma voz muito favorável a chegar-se a algum tipo de cessar-fogo e a tentar-se negociar a libertação de reféns e não avançar para a via militar para a libertação de reféns. Portanto, imagino que seja uma reunião difícil e acho que terá um resultado difícil de prever neste momento. Teremos de aguardar realmente para ver o que é que acontece, se é que há mesmo uma decisão, se não se vai simplesmente mais uma vez adiar a tomada de uma decisão, digamos, mais de ruptura, nomeadamente de avançar para uma ação militar contra Rafah. Mas isso também é possível. Ora, é com o Gabinete de Guerra que terminamos este Gabinete de Guerra. Vamos aguardar pela reunião de mais logo, 4h30 da tarde, hora portuguesa, Gabinete de Guerra das Forças Israelitas, quanto às negociações sobre os reféns. Bruno Cardoso Reis, nós voltamos numa próxima oportunidade para mais um Gabinete de Guerra, onde todos os dias falamos sobre a guerra no Médio Oriente e também a guerra na Ucrânia. Até à próxima. Boa tarde, obrigado.